Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Viver Mais e Melhor. Vamos botar aí aviãozinho chamando todas as pessoas. Oi, a Ana Carolina já está chegando. Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Quem aí está ansioso para saber o que é que nós vamos falar, ansioso por essa live? Nós vamos já saber com a Ana Carolina se é bom a gente ficar ansioso e até que ponto nós podemos ficar ansioso, certo? E vamos lá. Quem não me conhece, eu sou Josimeire Moraes e eu ajudo pessoas aposentadas a transformarem a sua vida para viverem rumo à melhor idade, com mais energia, com mais vigor, para viajar, brincar com os netos, para você descobrir novos sonhos, certo? Para viver mais, né? E de forma bem melhor, cuidando da saúde e de tudo, assim, para você viver como se fosse sua segunda adolescência. E todos os dias, nesse horário das 15 horas, eu estou trazendo um assunto novo, exatamente para melhorar as nossas vidas, né? Para a gente ficar mais consciente do que é que nós precisamos melhorar. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Então, se você conhece alguém que é ansioso, você conhece alguém que está já numa forma de ansiedade que está atrapalhando a vida dessa pessoa, clica no aviãozinho, convida, porque você vai estar ajudando essa pessoa. Eu tenho certeza que a Ana Carolina vai nos dar dicas maravilhosas de como controlar a nossa ansiedade. Oi, Augusta, Neide, Solange, sejam todos bem-vindos, façam as suas perguntas, vamos animar essa live, certo? E eu já vou chamar a dona Ana Carolina. Tudo bom, Augusta? A Augusta e a Josilene são minha plateia VIP. Oi, Ana Carolina, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite, por ter aceito o meu convite. Seja bem-vinda e se apresente com esse sorriso lindo aí. Diga quem é Obrigada. Ana Carolina. Sim, vamos lá. Eu que agradeço, né? Boa tarde para quem está chegando. Eu sou Ana Carolina. Eu agradeço imensamente o convite. É um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu trabalho há muito tempo. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu moro em São Paulo. E desde que eu vim para São Paulo, essa questão de trabalhar com ansiedade já me acompanha, né? Eu venho do interior de São Paulo, né? E chegar aqui em São Paulo me gerou um pouquinho de ansiedade e eu comecei a trabalhar um pouco mais com esse tema. Hoje eu trabalho com pessoas adultas, né, e pessoas que normalmente a gente consegue acompanhar ali por um processo ali ao longo da vida, né? E eu ajudo essas pessoas a organizarem e planejarem sua rotina. Normalmente são pessoas multitarefas que desempenham várias atividades e às vezes não dão conta porque a ansiedade atrapalha. Certo. E você acha, Ana Carolina, que nós, após os 50, nós aposentados, que saímos dessa rotina multitarefas, você acha que nós ainda temos ansiedade? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa olhar um pouquinho para essa ansiedade. O que é a ansiedade? É uma emoção. E a emoção, ela nos acompanha ao longo do dia e ao longo da vida. Pensando que é muito difícil a gente não ter uma alteração, uma oscilação da emoção. A cada momento, né, a cada situação, a gente vai presenciar e o nosso cérebro vai é, entender a informação, né, e processar essa informação. Então, se a gente olhar ali ao longo de 24 horas, a cada horário do dia, a gente vai ter uma flutuação e vai trazer algum tipo de emoção. É natural a gente manter uma emoção lá no topo, ficar sempre eufórico? Não. É natural a gente ficar lá sempre triste?
Também não. E quando acima dos 50 anos, eu começo a perder alguns papéis ocupacionais. O que são papéis ocupacionais? Aquilo que eu já faço, aquilo que eu desempenho. E eu começo a apresentar ali alguns quadros que eu acabo não dando muita importância. E uma delas é a ansiedade. Acontece, né? Normalmente ali por volta dos 50 anos as pessoas estão se preparando para a aposentadoria ou alcançaram os sonhos e os objetivos e metas que traçaram ao longo da vida. Então, a ansiedade ela aparece em qualquer fase da vida. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de motivação, é ansiedade. Tá? Então, eu acho que é importante a gente entender que ela faz parte do nosso contexto. E ela normalmente aparece em uma situação muito estressante. Então, se eu estou ali numa situação que eu não estou conseguindo entender e gerenciar, me liga aqui um sinalzinho no meu cérebro e começa a me processar a informação. Olha, não tá bacana, o que que tá acontecendo? E aí eu vou respondendo de acordo com aquela situação. Pois é, e quando a gente vai se aposentar, né, a gente fica realmente muito ansioso, porque é uma situação nova, nós vamos sair da nossa rotina, né, e aí a gente fica realmente, às vezes as pessoas nem controlam tanto. Uhum. Mas qual é a importância dessa rotina? Porque quando a gente tem uma rotina, às vezes a gente se ocupa um pouco, aí parece que, não sei, pode ser que aumente a ansiedade por conta de multitarefas e às vezes pode diminuir porque você fica muito ocupado. Como é isso? Qual é a importância dessa rotina? É bom ter rotina ou não ter? Como é que o aposentado fica mudando essa rotina? Muita pergunta. Pode ir perguntando que eu vou respondendo. Se eu não responder, você me sinaliza, porque eu vou trazendo outras coisas para a gente ir pensando, tá? A rotina, né, ela é extremamente importante em qualquer fase da nossa vida. Ela precisa ser rígida? Não. Ela precisa caber dentro aí, né, do seu espaço. Não adianta dizer que a minha rotina é parecida com a sua, ou eu querer fazer a sua rotina, porque não vai funcionar, né? O nosso corpo, ele funciona de uma forma diferente, né? Então, quando eu tô ali no processo da aposentadoria, ou eu venho de um processo de uma vida de multitarefas e deixo de fazer, a rotina apresenta algumas alterações. Tem pessoas que conseguem manter essa rotina e tem pessoas que não. Por que que é importante eu manter a rotina? Porque se hoje eu acordo 9 horas, amanhã 9 horas, amanhã 9h30, e assim eu levo a vida e tá ok, perfeito. Mas se hoje eu acordo às 10, amanhã meio-dia, depois 3 da tarde, opa, meu corpo já vai começar a sinalizar alguns processos para mim. Pensando que eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer algum tipo de esporte, eu preciso fazer coisas que me motivem e estar em atividades que me engajem. Então, se eu não tenho rotina, fica difícil dizer, ah, olha, Rosemary, amanhã a gente vai conversar às 3. Ah, não, mas olha, eu tava vendo aqui, me aconteceu um imprevisto, a gente vai ter que conversar às 16. Daqui a pouco eu te ligo e falo, não, vai ter que ser às 17. Isso já começa a sinalizar alguma coisa, que tem uma falha ali na minha organização. Então, a rotina é importante para organizar aquilo que eu vou fazer e para eu dar conta de lidar com as multitarefas, com as questões da vida. Então, é muito importante que a gente tenha rotina. E ela não precisa ser rígida. Normalmente as pessoas falam, ah, mas ter rotina é chato. Eu não gosto dessa história de rotina. Então a gente precisa rever, né? Porque não dá para eu acordar 3 da tarde e, sei lá, ir dormir 5 da manhã. Só que tem pessoas que têm esse horário de trabalho. Ou não dá para eu dormir 2 horas e trabalhar 22 horas. Uma hora meu corpo vai cobrar essa conta. Por isso que é importante ter rotina. Ter horário ali para se alimentar bem, ter horário para acordar, para dormir, para fazer coisas que gosta, estar com a família. E quem tem as doenças metabólicas é super importante ter rotina. Então, pensa, uma pessoa que tem diabetes. Vamos pegar ali, uma diabetes tipo 2, que me acompanha ali desde a fase adulta. Se eu não tenho uma rotina com relação ao horário da alimentação, a minha doença, né, crônica, ela vai ficar oscilando. Então, eu nunca vou ter um parâmetro. Então, a rotina ela é importante para organizar tudo. Desde as minhas atividades mais básicas, comer, dormir, tomar banho, as minhas atividades mais instrumentais, né, que é trabalhar, desempenhar alguma coisa fora de casa, e as avançadas, né? Ir ao cinema, fazer trabalho voluntário, né? Então é importante ter rotina, sim. É super importante em qualquer fase da vida. Ana Carolina, e quando a pessoa tem assim, cria uma rotina e especifica assim, muitas, acontece comigo, isso é bem de mim. Eu faço a lista de tarefas no meu dia.
Aí o que que acontece? A pessoa vai começando a fazer, aí faz a primeira, faz a segunda, quando está na segunda tarefa, já é meio-dia. Aí quando olha para a lista, diz, meu Deus, o dia vai acabar e não vai dar tempo. Aí eu já vou ficando ansiosa, aí eu desisto de fazer. Como é isso? Isso é um comportamento ansioso? Não seria um comportamento. Tem um comportamento ansioso aí, quando ele aparece, quando eu vejo aquele monte de tarefa e não dei conta. Mas primeiro eu gosto de dar um passinho para trás, olhar para o planejamento. Ok, eu me considero uma pessoa multitarefa. O que é uma pessoa multitarefa? Aquela pessoa que consegue fazer mais de 4 atividades ao mesmo tempo, ou por um período do tempo, e consegue se sair bem em todas as atividades. Então, por exemplo, eu gerencio aqui a live com você, estou terminando de escrever um relatório, respondo alguma coisa para alguém, atendo o telefone, fiz multitarefas. Não significa que essas multitarefas vão ser ao longo da vida, tá? Então, multitarefas eu dou conta de fazer várias coisas. Não precisa ser ao mesmo tempo, pode ser no mesmo período. Agora, quando eu organizo várias tarefas ao longo da vida, do dia, né? E não dou conta, eu preciso tomar cuidado. Porque assim, pensando que uma semana tem 7 dias, se eu coloco 10 tarefas para executar por dia, eu fiz 70 tarefas. Precisava? Às vezes não. Né? Então, vem esse processo da frustração também associado. Nossa, eu listei 10, fiz só 2, já é meio-dia, não vai dar tempo, eu tenho que fazer almoço, tenho que ir para não sei o que, fechou o banco, não deu tempo. Então, eu preciso organizar melhor. Né? E aí, a questão da ansiedade, ela vem ali como um setor secundário. Não dei conta, me frustrei, fiquei chateada, eu queria ter feito, não podia, não aconteceu, eu dependia do outro, né? Eu posso ou não desenvolver, né, sinais e sintomas de ansiedade. Ou não, tem pessoas que conseguem lidar muito bem com esse engajamento, né? Ah, tinha 10, fiz 2, tá ok, valeu, celebre e continua. E tem pessoas que não dão conta. Então, se eu estou fazendo uma listinha com 10 tarefas e todos os dias eu estou alcançando 2, eu preciso olhar para as minhas tarefas. Talvez eu não precise listar 10, eu posso listar 5, eu posso listar 4, eu posso listar só 2. Tá? E aí, é isso, olhar para isso. Eu vou ter um comportamento ansioso porque eu não alcancei. Ou, tudo bem, não vou desempenhar nada. Se eu fui uma pessoa ansiosa a vida inteira, conforme eu vou envelhecendo, isso vai me acompanhando se eu não tenho um tratamento, se eu não tenho um acompanhamento, se eu não olho para a ansiedade com carinho, né? De onde está vindo essa ansiedade? Das minhas 10 tarefas da minha lista? Das pessoas que estão me cobrando, da minha própria cobrança, né? Então é importante olhar para isso. Talvez é olhar um pouquinho mais para o planejamento. Quanto que você está investindo de tempo para cada tarefa? Será que 2 horas você conseguiria resolver as 2 tarefas? 1 hora, né? Então, eu costumo dizer que é importante a gente listar as prioridades e fracionar, né, as metas. Talvez uma grande meta não dê para você colocar ali num dia só para resolver. Você precisa fracionar ela melhor para dar conta de fazer e não ficar ansiosa porque não cumpriu. Sim, e como é que a gente sabe? Porque às vezes a pessoa, eu já ouvi muito uma pessoa dizer, olha, vá se acalmar, você está ansiosa. E eu não percebo que eu estou ansiosa. Como é que a gente pode descobrir, ter consciência do nosso comportamento ansioso? Tá, então vamos lá. O nosso comportamento ansioso, ele se manifesta de muitas formas. Ele pode vir através de questões corporais, né, de questões físicas, ou pode vir com uma questão mesmo mais de mental, né? Vamos pegar na questão de saúde mental e emocional. Questão física. Tô super agitado, né? Ou não consigo dormir, ou meus braços e pernas ficam ansiosos, eu falo alto demais, eu tô gritando, eu tô fazendo aqui, e eu tava calma em um certo momento, eu não tava apresentando esse comportamento. Começo a falar rápido, me dá falta de ar, eu não faço pausas. Eu fico ali com um pouquinho de medo, mas eu vou fazendo, eu vou dando conta. Ou tô extremamente preocupada, aquela preocupação exagerada, tá? E é importante pensar que as preocupações estão extremamente associadas, né? O medo e a preocupação, eles andam juntos. Então, quando o outro fala isso para você, olha, tô te percebendo um pouco ansioso, é importante a gente também ter um carinho e olhar para isso. Será que eu tô ansioso? Será que eu tô num estado de euforia porque eu tô alegre, porque eu dei conta de fazer? O que que tá acontecendo, né? E perceber como é essa ansiedade.
meu coração tá batendo muito rápido, a minha boca ficou seca, né? Como é que tá vindo isso no meu corpo? Porque às vezes pro outro eu tô super ansiosa, mas eu sempre fui assim. Então as pessoas multitarefas, elas são animadas, elas falam alto, né? Elas têm um outro processo, elas vão dando conta, vão gerenciando. Só que vem alguns prejuízos aí, né? Por quê? Quais são os prejuízos? Esbarra em coisas, quebra coisa, tem dificuldade de como organizar e planejar. Então, eu preciso tomar cuidado. Se o outro sinalizou, olha para você. Como é que está seu corpo? Tá com dor aqui, né, nessa região do trapézio? Percebeu que o coração está agitado ou apertado? A boca está seca? Tem um nó na garganta? Olha para o seu corpo. E se você não percebeu nenhum sinal, é sinalizar para o outro. Olha, eu não estou ansioso nesse momento, né? Eu não me sinto desta forma. Eu estou animado, estou empolgado para te contar isso, né? Porque às vezes o parâmetro de ansiedade para o outro é muito diferente, né? Então é importante a gente sempre olhar para o corpo. Como é que está sinalizando no seu corpo? E uma das ansiedades que atacam muito as pessoas, né, assim, já na segunda fase de vida, porque, assim, no meu pensamento, Ana, eu acho que a ansiedade é a pessoa se preocupar muito com o futuro. Uhum. E nós, após os 50 anos, eu passei por isso, agora já está mais controlado. O qual era a minha ansiedade? Era medo de morrer, medo de ficar prostrado, né? Alguém aí teve esse medo, minha gente, esse medo de morrer mais cedo. Eu pensava que ia morrer aos 60, eu já estou, ainda não fiz 60, mas agora eu acho que vou viver até 120. Uhum. Então, isso ocorre muito, as pessoas acham que qualquer funcionamento normal no corpo, já acha que é uma doença grave, fica sempre preocupada com uma coisa que ainda não aconteceu. Uhum. Assim, quando isso é uma ansiedade, qual é o cuidado que eu devo ter quando eu estou nessa situação de me preocupar mais com o futuro, com o que ainda nem aconteceu? Sim. O que que é importante, né? É olhar um pouquinho para esse aspecto, né? De onde está vindo esse medo? Esse medo está te acompanhando há quanto tempo, né? Porque não é só um processo de ansiedade. Eu posso desencadear um processo ali de síndrome do pânico. Eu posso ter um transtorno de ansiedade generalizado. Há quanto tempo esses sinais e sintomas, né? Essa emoção tem te acompanhado, né? Quanto tempo esse medo está te acompanhando, né? Ele surge em que momento? A hora que você acorda? A hora que você vai dormir? A hora que você está olhando ali para os planos, né, que você não deu conta de cumprir, que você gostaria de alcançar, de onde está vindo esse medo? Né? É importante validar esse medo, porque ele existe, ele está aí de alguma forma refletindo aí dentro de você. Então é importante olhar para isso, né? Se é um medo recorrente que surge do nada, né, e te deixa extremamente desorganizado, com pânico, né? A gente precisa olhar, porque talvez não sejam só ansiedade, pode ser alguma coisa associada, né? E é aquilo, né? O medo da morte, ele vem para todo mundo em qualquer idade, né? Parece que está ali mais próximo dos 50 anos, né? Mas tem pessoas jovens que hoje estão desenvolvendo um quadro de síndrome do pânico que tem medo de morrer, né? Tem um momento da vida que algumas pessoas começam a desenvolver esse aspecto, né? Do medo da morte, que é um medo insuportável. Ele vem, aquele medo arrebatador, que você não está nem esperando e ele vem. Que são os gatilhos. Então, eu preciso tomar cuidado, né, com algumas situações e olhar um pouquinho com mais carinho para isso que está acontecendo, né? Então, talvez seja olhar para isso. De onde está vindo? Em que momento isso aconteceu? Por isso que olhar as metas, né, validar as metas, desenhar o que você pretende, o que você quer, que nem você falou, eu vou viver até os 120 anos, né? Então, o que que você quer fazer? O que que você gosta de fazer? O que você alcançou, né? Para olhar para isso com carinho, para tentar entender, né? E para ver onde você vai chegar e como esse medo vai surgindo aí e o que que você pode ir fazendo para trabalhar para diminuir. Lógico, às vezes a gente consegue diminuir e deixar um pouquinho de lado. Outros momentos não. Eu vou precisar de uma ajuda de um profissional ali qualificado para me ajudar a gerenciar esse processo, né? Como você disse no início, eu me aposentei, chegou um momento que eu não sabia o que eu ia fazer, ou eu estava ansiosa por esse processo, chegou, já não sei o que fazer, agora estou ansiosa porque eu não tenho mais essas atividades. Então, de onde está vindo esse medo? Como ele te acompanha? Então, olhar para isso é importante. Então, a dica é você ter clareza, né, do que é que está provocando essa ansiedade. E o que você tem a dizer para aquelas pessoas, Ana, que
elas são tão ansiosas, eu também tenho um pouco disso, estou controlando, que elas não conseguem, elas estão aqui almoçando, por exemplo, e já estão pensando no jantar ou no almoço de amanhã, ou seja, elas não param para ficar quieta um minuto, para curtir aquela ação que ela está fazendo, porque a ansiedade dela é tão grande que já vai pensando na outra coisa que tem que fazer mais tarde. Às vezes as pessoas comem até em pé, devido à agonia, porque tem que fazer isso ligeiro para passar para a próxima tarefa. Como é que a gente pode dar uma dica para essa pessoa se acalmar, Primeiro, diminuir a ansiedade? a Ana, né? Ela trouxe viver um dia de cada vez. É uma ótima estratégia, né? A gente pensar isso, né? Mas para algumas pessoas, né? Só um minutinho. Voltou meu áudio? Sumiu um pouquinho, voltou. Para algumas Não, tá pessoas, bom, tá bom? Para algumas pessoas, tá essa bom. estratégia de viver um dia de cada vez é muito difícil, né? Então, é olhar o meu corpo no espaço, né? Por que que eu tô comendo tão rápido? O que que tá acontecendo que não tá me deixando saborear essa comida, né? Eu coloquei um tempo curtinho demais para eu dar conta de fazer outras atividades, né? E acontece de eu estar aqui pensando no amanhã, no depois, daqui 5 meses, daqui 6 meses. Os pensamentos, eles vão e voltam, né? O processo da concentração, né? Olhar o seu corpo no espaço, olhar o que você está fazendo, né? Tentar se manter ali naquele momento é super importante. Eu trabalho com as questões sensoriais, né? E é uma coisa muito bacana, né? Por esse processo todo. Normalmente a gente faz avaliação para entender, né? Por que que a pessoa não está conseguindo parar sentada para comer? Por que que toda hora está se desorganizando? Então, olhar para isso, eu daria como dica fazer a avaliação desse contexto, né? Para olhar, né, dentro da terapia ocupacional, eu faria isso, né? Olhar o que está acontecendo, né? Por que eu não estou parando? E voltar lá para a rotina. Por que está tão corrido? O que, que aconteceu nesse meio tempo, né? Você deixou um espaço curtinho entre o almoço e a próxima atividade? Não sei. Você sempre foi assim a vida toda? O que, que aconteceu? Você tem o hábito de sentar à mesa? Porque às vezes é uma questão de hábito. Se eu não tenho o hábito de sentar na mesa e comer em pé a vida inteira, eu vou repetir esse comportamento. Então, eu preciso olhar para esse comportamento. Ele apareceu agora? Não, ele surgiu por conta de uma dificuldade? Ele está me acompanhando há quanto tempo? Então, é uma estratégia importante para a gente olhar, né? Sempre olhar os hábitos, porque se eu nunca tive mesa na minha casa, nunca tive o hábito de sentar, eu vou comer em pé. Não, eu estou aqui sentada, organizada, mas meu pensamento está super acelerado. Né? O pessoal normalmente utiliza as estratégias da respiração, né? De ter contato com o seu próprio corpo, trazer o corpo para aquele momento, para aquele espaço, atenção. Isso a gente precisa olhar, porque funciona para um, mas não funciona para outro. Mas é importante olhar para isso e entender o que está acontecendo, em que momento essa ansiedade me aparece no meu dia. É sempre no horário das refeições, eu como muito rápido, não consigo mastigar e engolir. Que momento está acontecendo? Porque acredito que não seja só o momento da alimentação. Deve estar aparecendo em outros espaços e a gente acaba mascarando ou colocando atividades ali concorrentes. Verdade. O papai, ele gostava muito de contar piadas, né, Ana? E ele contava a piada, disse que um casal era noivo aqui só para descontrair enquanto vocês fazem uma pergunta, que eu vou já para a próxima. Então, o casal era noivo e o noivo levou a noiva para conhecer a casa onde eles iam morar, né? E aí lá ela começou a chorar muito, num quarto, numa sala lá. E ele disse assim, mas meu bem, por que que você está chorando? Aí ela olhou para o armador, que tinha assim, vocês sabem o que é armador? Não, né? Não, É eu ia porque perguntar. em São Paulo as pessoas não usam rede. Armador é tipo um gancho que tem na Sei. parede das casas para armar uma rede. Ah, tá. Aí ela começou a chorar, porque disse, olha só, ela ainda nem tinha casado, mas ela começou a chorar porque disse que quando o filho dela nascesse, esse armador podia cair na cabeça do menino, ou a rede despencava, sei lá o quê. Ou seja, isso é um quadro bem comum de ansiedade, né? Ela pensou num futuro bem distante e já começou a sofrer por aquilo, não é verdade? Antecipou. Sim, ela antecipou uma situação que não aconteceu, né? Às vezes a gente, né, prevê, né, aconteceu algum momento na vida, então eu começo a prever e olhar para o perigo, né? Então ela antecipa.
E na ansiedade é isso. Ou eu levo o meu processo de alerta, ou eu fujo, ou eu entro ali pro embate, né? Pra briga, né? Vou ali naquele processo. Então é importante a gente olhar para isso. Não sei se era um sintoma ansioso, né? Mas ela se sentiu mal com a situação porque ela se colocou naquela situação, olhou para aquilo e falou: olha, isso no futuro vai me dar muito problema, né? E se desorganizou. Então, adorei o exemplo, né? Porque faz a gente pensar mesmo. É ansiedade, não é ansiedade? Ela prevê o futuro, ela sofreu por isso antes? Depende da perspectiva e da situação. Mas ela preveu e, de fato, gerou uma emoção nela e ela acabou trazendo isso num processo de que quando eu casar, né? Quando eu tiver um filho, isso vai cair na cabeça dele, né? E possivelmente ela vivenciou um processo como esse ou parecido e aí veio a emoção, né? Trouxe à tona, porque ela deu de, né, de encontro com a Amador, né? Amador, né? Que é o ganchinho que a gente É. Pois é, e a outra dica também que eu queria aproveitar e dar para essas pessoas que pensam no futuro, que eu achei muito prática. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela ela começa a sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Por exemplo, bem prático para vocês entenderem. O gás de cozinha está acabando, né? Aí a pessoa já começa a sofrer, mas ele só vai acabar daqui a 2 semanas, por exemplo. Aí uma dica nessa que eu li, que eu achei super prática, para a pessoa acabar com aquela ansiedade, é ela já dá a solução do problema quando ele acontecer daqui a 2 semanas. Por exemplo, hoje ela está preocupada porque não tem o dinheiro para comprar o gás daqui a 2 semanas. Então, se naquele momento, em vez dela ficar lutando e ansiosa e ficar preocupada que não vai ter o dinheiro, ela pensar na solução e arranjar o dinheiro, isso acaba a ansiedade dela, é verdade? Olha, eu acho importante a gente olhar um pouquinho aí para isso. Você me trouxe várias coisas, né? Mas eu acho que é importante a gente olhar ali para algumas estratégias. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, que eu sofro por antecipação e que eu sei que dia 25 vai acabar meu gás e hoje é dia 15, né? O que eu vou ficar sofrendo? Como é isso para mim, né? Existem várias estratégias, né? Ou eu saio e vou lutar para ter o dinheiro, né? Ou eu fujo e fico sofrendo com aquilo. Não sei se é verdade ou não, né? Você trouxe um pedacinho ali de um contexto. Mas se eu sou uma pessoa ansiosa e eu preciso de um planejamento, de uma organização, então eu preciso olhar para isso, né? Quanto eu preciso lá no começo do mês para comprar o gás no final do mês? Não sei, né? R$ 90, R$ 60, R$ 100, depende da região. Ok, preciso disso. Mas hoje eu não tenho nem R$ 5. Então, quanto que eu vou precisar trabalhar esses dias para conseguir esse dinheiro? Ah, não vou conseguir esse dinheiro. Não sou autônomo, eu recebo só salariado. Ah, tá. Então, quanto que eu vou reservar ali do meu dinheiro? Então, trabalhar com as pequenas metas para organizar. Então, uma estratégia, né? Que é a solução, né? Que você trouxe, né? Então, e você precisa solucionar esse problema. Eu olho de uma outra forma. Eu gosto de olhar para o processo da estratégia. O que que eu vou fazer? Né? O problema está aqui. E agora, quais são as estratégias? Tem pessoas que gostam do plano A, B e C. Tem pessoas que não conseguem gerenciar isso. Então, se sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho esse perfil, esse comportamento, então eu preciso olhar com mais carinho para isso, com cuidado, né? E planejar esse processo todo para não ficar tão ansiosa, né? Só que a gente sabe que cada um tem uma realidade, né? Nem sempre eu vou planejar ter esse dinheiro e às vezes eu não vou conseguir, né? Então eu vou ficar sofrendo com essa ansiedade. Quais são as estratégias? Vou pedir emprestado, não sei. Vou pedir ajuda de alguém. Então vai depender de cada um. E talvez seja assim um sintoma ansioso que aumente esse processo. Então, a gente tem que perguntar quais são as estratégias de cuidado que eu tenho, né, quando eu estou ansioso, é isso? Isso, quais são Quais as são essas estratégias? estratégias? Existem várias estratégias, né? Para cada um vai funcionar de uma forma, né? Como eu trabalho normalmente, né? Olhando para aquilo que você gosta de fazer e deixou de fazer por algum motivo e algum momento, tá? E vou inserindo essas estratégias ali com doses homeopáticas no seu dia a dia. Não dá para a gente fazer tudo que a gente gosta o dia inteiro, toda hora, todo minuto, pensando que cada um tem uma rotina. A gente precisa trabalhar, precisa voltar, organizar a casa. Não dá para eu falar, eu gosto de ficar na piscina o dia todo, a não ser que eu tenha dinheiro para isso e tenho condições de ficar o dia inteiro na piscina. Mas se eu não tenho, né, e eu preciso trabalhar, eu preciso prover esse dinheiro, então eu preciso organizar.
Lógico que quando eu estou num processo ansioso, eu entro num processo de cobrança muito grande e deixo de fazer aquilo que eu gostava. Então, trazer aquilo que eu gostava, né, para o meu dia, para motivar, para mudar um pouquinho esse comportamento e amenizar esses sinais, seria uma ótima solução, né, um ótimo recurso. Não funciona para todo mundo, né? Tem pessoas que têm uma questão de ansiedade que precisam ali de um uso medicamentoso, precisam do acompanhamento de um profissional, precisa de algo maior. E tem pessoas que conseguem, na regulação, né, organizar essa ansiedade sem precisar desses outros acessos. Então, vai depender como é que tá esse grau de ansiedade aí. Eu sou uma pessoa que fica ansiosa por algo pontual? Não, eu sou uma pessoa ansiosa para a vida inteira e a ansiedade está atrapalhando minha rotina. Eu sou uma pessoa que, assim, a ansiedade acaba comigo, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu só fico pensando naquele problema. Então, a gente precisa olhar para esses níveis porque existem, né? Eles estão aí. E para cada pessoa, um tipo de estratégia. Essa que eu trouxe são para quadros mais simples, né? Que a pessoa deixou de fazer algo que estava motivando, porque as prioridades eram outras, né? Porque em algum momento, né, teve uma frustração e deixou um pouquinho de lado, mas para cada um vai ser de uma forma, né? Não tem uma receitinha. Na internet a gente encontra várias formas. De jogar no Google tem várias formas. Mas colocar na prática é muito mais difícil, porque para cada um vai funcionar de uma forma. Então, incluir uma rotina, um prazer na nossa rotina é uma estratégia, né? Para você relaxar um pouco, mesmo que você tenha que cuidar dos outros afazeres que não são tão prazerosos. Mas quando você inclui essa rotina, né? Uma rotina prazerosa, você já fica um pouco aliviada. E você acha que planejar a semana, né, organizar a semana inteira, impede esses sintomas de ansiedade? Impede um pouco? Depende de como está meu grau de ansiedade. Por exemplo, eu tenho um prazo ali para cumprir, né? E eu estou super ansiosa para cumprir esse prazo, porque eu preciso planejar e organizar. Porque senão eu vou ficar num contexto ali, né, de tentar realizar várias coisas e não dou conta. E aí vem o processo da frustração. Hoje eu não dei conta de cumprir, não consegui, eu procrastinei. Por que que eu procrastinei? Tô cansado, né? Tô cansada. Ou eu não dei conta porque eram muitas tarefas. O que está acontecendo nesse processo todo? Então, planejar a rotina é fundamental, né? Se eu não tenho nenhum prazo, ou eu estou esperando alguma coisa acontecer, né? E não sei, e eu tenho uma expectativa muito alta, então o que que eu vou planejar ali para diminuir esse meu grau de ansiedade e eu conseguir chegar lá naquilo que eu tanto estou esperando, né? Para realizar um sonho. Então, planejar a rotina é fundamental, né? É uma super estratégia ali para esse processo todo. Que bom! E quem é que quer fazer perguntas aí sobre rotina e sobre ansiedade? Esse planejamento, quando ele. Qual é a sua sugestão? Assim, ele precisa ser muito rígido, precisa ter quantidade de tarefas, como é isso? Não precisa ser muito rígido, né? Eu vou olhar para o meu dia a dia, né? O que que eu estou fazendo ali no meu dia a dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? O que que normalmente eu faço, né? Uma coisa que eu gosto muito de um recurso é o papel e caneta. Então, colocar ali no papel e caneta, no papel, né, tudo aquilo que eu faço. Então, eu divido por períodos do dia. Não sei planejar, nunca fiz, né, não sei como acontece. Então, o que que eu normalmente eu sugiro? Divida manhã, tarde e noite. E coloca ali o horário que você costuma acordar. O que que você faz quando acorda? Ah, eu acordo, vou tomar banho, trocar de roupa. Não, eu acordo, vou tomar café. Como é? Cada um vai ter uma. Então, dividir por períodos é super importante, né? Já começa ali um processo do planejamento. Ah, eu tenho o hábito de dormir meia-noite e acordar às 5. Ok, é o seu hábito. Você acha que precisa mudar isso ou você está dando conta dessa sua rotina? Ah, eu estou dando conta. Então, mantém. Né? Não, eu vejo a importância da mudança, né? Isso está prejudicando o meu dia a dia, estou ficando mais ansioso porque eu estou dormindo menos. Então, a gente precisa olhar para isso e tentar organizar os outros horários. Então, para quem está chegando agora aí, ah, eu preciso planejar, não sei como planejar, divide os períodos. Olha para o que você tem atualmente, né? E para o que você pode fazer, né, naquele período, tá? É uma possibilidade. Tem outras estratégias, né? Tem pessoal que já usa o planner, tem pessoal que usa agenda, né? Então, para cada um vai funcionar de um jeito.
tá bom? Eu já tentei muito usar agenda, planner, agenda digital, agenda no celular, mas eu não consigo. Eu ainda sou do tempo da caneta e do papel. Então, eu tenho um planner em papel, onde eu programo o meu dia, certo? Eu já faço isso à noite, e aí eu tenho o horário de acordar, o horário de dormir, as tarefas a fazer do dia. Eu sempre me coloco menos tarefas, que é para eu não ficar frustrada, né? E eu acho isso extremamente importante, especialmente para nós aposentados, né, Ana Carolina? Porque se a gente vai pensar que estamos aposentados, mas que nem por isso precisamos ter rotina, como no começo da minha aposentadoria, eu pensava que eu ia ficar de papo para cima, esperando, fazendo nada, sem patrão, a gente vai ficar ocioso. E a ociosidade vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma insatisfação, não é isso? Quando a gente não tem o que fazer, é ruim. Então, é melhor você sempre arranjar o que fazer, concorda? Depende da pessoa, né? Eu concordo com a questão da ociosidade, porque o nosso cérebro, ele precisa ali de um desafio, né? Ele precisa estar em atividade, né? Tem pessoas que querem se aposentar para não fazer nada. Tá errado? Não tá errado, né? Cada um vai pensar num processo. Mas é importante ter rotina para não virar bagunça mesmo, né? Pro meu corpo. Porque se ele estava acostumado a trabalhar 12 horas, 8 horas por dia, de repente não tô fazendo nada, é um processo que a gente fala de bug, ele buga, né? Tô fazendo nada. E ele começa a desempenhar outro comportamento, né? E eu acabei não respondendo sua pergunta, no sentido das atividades. Quantas tarefas eu preciso colocar por dia? Depende também, né? Você já sabe que você funciona com pequenas tarefas, por que você vai colocar 10 tarefas se você já sabe que consegue desempenhar 4? É isso, 4 e ok, né? E a gente vai fazendo, vai dando conta. Não precisa fazer tudo, né? E aí pensando, né, que se eu me aposentei, eu vou ter um tempo ali mais livre, né? Eu consigo fazer as coisas com mais flexibilidade, então coloca ali para os outros dias da semana, não preciso fazer tudo. É que nem a limpeza da casa. Normalmente a gente programa aquela faxina, né? De limpar a casa toda, de fazer tudo no mesmo dia. Chega no final, tá acabada, cansada, com dor no corpo inteiro. Será que a gente precisa fazer todos os dias? Né? É uma questão cultural. Precisa deixar tudo limpinho, tudo organizado. Nem sempre eu vou dar conta. E é importante também conhecer meu limite. Eu dou conta, né, do que está acontecendo, né? Eu dou conta de deixar a bagunça para depois e descansar, né? Então olhar ali com carinho para isso, porque senão eu vou gerando outros processos e eu vou ficando mais ansioso, porque eu não dei conta, porque ficou para trás, o que está acontecendo. Então depende muito ali, né, do seu dia, né, de quem é você, da sua história, que é importante a gente levar em consideração a nossa história. O importante é a gente ter o que fazer para não ficar ocioso, para não ficar entrevado, né? E não ficar gerando outros comportamentos como tristeza, solidão. Então, a gente ficar ocupado, se mexendo, eu acho que contribui muito para a gente não ficar ansioso. Mas outra coisa interessante que eu li lá no seu feed, né, Ana, é sobre o ciclo do peão. Fala um pouquinho sobre ele. O ciclo do peão foi uma coisa que eu trouxe numa conversa, né? Eu converso muito com as pessoas, né? E aí surge alguns pensamentos, né? O ciclo do peão gira, 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 gira e não sai do lugar. Então faz planejamento, faz coisas e não conseguiu tirar do papel, né? Colocar em prática. Ou se colocou em prática, não conseguiu sustentar, né? Então, para cada um, o ciclo do peão vai funcionar de uma forma. Então, o ciclo do peão é para você olhar para o seu perfil. Você é aquele tipo de pessoa que faz e não sai do lugar? Não, eu planejo, saio do lugar, mas eu não mantenho. Não quero planejar, não, vou ficar só aqui. Como é que tá para você, né? E aí é o que você disse, o nosso cérebro, nosso corpo precisa de movimento, e movimento constante de novos desafios. Senão ele vai perdendo algumas habilidades, né? Então, pensando ali que nosso cérebro ele se organiza ali aos 25 anos e depois ele vai apresentando alguns declínios. E se eu não trago nenhum desafio para ele, ele vai entendendo, não tem mais nenhum desafio. Como é isso para você? Né? Então ele vai apresentando outras dificuldades e o corpo também. Se eu não me exercito, eu começo a entrar ali num quadro de sedentarismo e aí eu começo com os encurtamentos. Então eu falo que o ciclo do peão está muito associado com a nossa rotina. Como é que está a sua rotina? Você gira, 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 gira e está sempre na mesma rotina?
né? Sempre reclamando dessa rotina? Ou eu planejo, organizo, mas eu consigo colocar 3 dias em prática, depois eu desisto e volto para o mesmo ciclo, né? Então, o ciclo do peão é girar em torno daquela dificuldade que você não está conseguindo resolver, né? E para algumas pessoas, viver o ciclo do peão é extremamente natural e para ela é importante. Então, se é importante, não tem o que a gente trazer como discussão e olhar. Mas se eu quero sair desse ciclo e não estou conseguindo, então eu preciso de um cuidado mais especial para isso. E aí vem o planejamento e tem outras estratégias. Pois é, Carol, nós já estamos com 40 minutos de live. Alguém, se ninguém quiser fazer alguma pergunta para a Ana Carolina, nós já vamos para os finalmente. Se você quiser recomendar, dizer isso mais sobre o seu trabalho, como é que a terapia pode ajudar as pessoas ansiosas, fale um pouquinho. Falo. Eu vou falar o que eu tenho feito atualmente, como eu tenho ajudado as pessoas, né? Para quem chegou agora, eu sou terapeuta ocupacional, né? Eu trabalho com organização e planejamento de rotina. Ah, só isso? Só é muito simples. Nem sempre, né? Algumas pessoas têm ali um processo de dificuldade para organizar e para planejar, estão sofrendo com essa dificuldade, né? Então, hoje eu atendo, né, online, né, por conta do nosso cenário atual. E eu tenho a minha consultoria, que é apenas para planejamento e autorregulação, então eu vou sentar e planejar e organizar a rotina daquela pessoa e tentar ajustar algumas questões para diminuir os sinais e sintomas ansiosos que estão aparecendo em alguns momentos. E aí eu faço uma avaliação breve, né, organizada, penso em recursos, porque a gente pode usar recursos, não é só o processo de vou fazer a meditação, vou fazer a dança, vou fazer uma prática esportiva, né? A gente pensa em recursos juntos e recursos exclusivos, né? Estratégias também. E eu tenho os atendimentos individuais para aquelas pessoas que a dificuldade é muito maior, que vai além do processo do planejamento, né? Que a ansiedade de fato está atrapalhando todos os processos ali da vida, além do papel ocupacional, né? Que normalmente na fase adulta e depois dos 50 anos, normalmente é o trabalho ou estar em contato com outras pessoas. E para quem tiver interesse e nesse momento estiver precisando da minha ajuda, é só me mandar um direct que a gente consegue conversar, planejar e pensar em outras estratégias. Eu ia lhe perguntar mesmo se você recomenda a meditação, né, para ajustar. Eu acho que a meditação, a atividade física, essas coisas sempre ajudam, né? Sim, sim, para algumas pessoas. Tem pessoas que a meditação ela vai desorganizar um pouquinho. Então, na minha avaliação, eu rastreio onde estão as maiores dificuldades. As atividades que me deixam em alerta, que me deixam positivo, que me deixam para cima, me deixam olhando com mais cuidado e carinho para aquilo que está acontecendo, e as atividades que me relaxam. Né? Porque se eu sou uma pessoa que já estou com o humor um pouco mais deprimido, um pouquinho mais ansiosa, né? Dependendo da atividade, se ela me relaxa muito, ela vai me deprimir mais, então eu preciso tomar cuidado. Ela pode me regular por aquele momento, mas ela pode descer muito meu nível de alerta e meu cérebro entender o sinal contrário. Então, a meditação é fantástica para regular ali um processo de ansiedade, eu só preciso tomar cuidado quando, que é o horário, e como eu estou realizando ela. Porque às vezes eu fico naquele processo da meditação e não estou olhando plenamente para o meu corpo. Às vezes eu saio um pouco daquele processo que é o objetivo da meditação. E as práticas esportivas são para algumas pessoas. Eu, por exemplo, se eu fizer uma prática esportiva muito agitada, porque eu sou uma pessoa super agitada e multitarefas, o meu alerta vai lá no topo, aí ninguém me aguenta, porque eu entro num processo criativo, eu vou fazendo várias coisas, quando eu vejo 11 horas da noite eu ainda quero fazer coisa e é o horário que eu preciso diminuir meu sinal de alerta. Então, para cada um, a atividade vai ter um sentido e significado e um horário também. Né? Pensando que se eu faço um treino ali, uma atividade física das 8 às 9 da noite, eu vou aumentar o quê? A produção dos neurotransmissores, serotonina. Então, eu vou levar isso. Vou ter bem-estar? Vou. Mas se eu sou uma pessoa que é aquela que, se eu liberar muita serotonina, eu vou lá no teto, assim, em termos de produtividade, eu preciso tomar cuidado. Então, para cada um vai ter uma forma. Tem pessoas que gostam de meditar no período da manhã, para começar o dia, para preparar o corpo, e tem pessoas que gostam de meditar no horário do almoço, o horário que volta ali para casa, né? Então, para cada um vai funcionar um tipo de meditação. Existem várias estratégias, a gente também precisa se identificar, né? Porque tem várias maneiras de meditar, várias maneiras de olhar para o corpo com plenitude.
Eu gosto toda hora. Eu gosto pela manhã, às vezes eu faço 2, 3 vezes por dia. Me acalmou muito a meditação, né? Me deixou mais. Eu acho que eu sou assim agitada. Não é que eu seja ansiosa, eu me acho agitada. Mas e multitarefas, né? Inclusive a atividade física eu também gosto de fazer pela manhã, exatamente por isso. Porque se eu fizer à noite eu nem durmo. Porque sobe muito o sinal de alerta, né? Muita liberação de serotonina e seu corpo tá entendendo, opa, posso processar mais, posso trabalhar mais, então eu vou trabalhar muito mais. Então a gente precisa dosar. Por isso que é importante ter a rotina e organizar. Lógico que, né, tem algumas pessoas que trabalham e precisam manter ali o bem-estar e vão treinar, né? Vão para academia, vão fazer exercício no período da noite. Então eu preciso usar uma estratégia ou uma atividade que diminua esse processo, né? Que mantenha o meu bem-estar, mas diminui. Porque tem gente que faz um treino, né? Faz um exercício, uma atividade física, o corpo cansa, entra em exaustão e consegue dormir. Tem pessoas que não. Então eu preciso olhar para isso com muito carinho, né? Como é que tá, o meu corpo está dizendo, né? O que que ele está dizendo? Que ele me ligou, né, além do que eu poderia, né? Ou ele me relaxou. Né? Então, pensa, olha para você, depois que você termina uma atividade física, como é que fica seu corpo? Depois que você termina uma meditação, como é que fica? E às vezes eu não preciso nem meditar, eu posso me autorregular com uma respiração profunda, né? Eu posso me regular com um toque. Então, tem várias estratégias também de autorregulação que a gente pode fazer para diminuir ali um momento que eu fico um pouquinho mais ansiosa. Pois adorei, Ana Carolina, obrigada pelas dicas. E a live vai ficar salva, certo? E salva aqui no IGTV, você pode avisar lá para a sua audiência, né? E muito obrigada a vocês também que participaram e até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre autoestima. Todo dia às 15 horas nós estamos aqui trazendo sempre um assunto que vai melhorar a nossa vida, né? A gente, olha que diminui. Ontem nós falamos sobre depressão, maravilhosas as dicas. Olha que diminuir depressão e ansiedade, elevar nossa autoestima, não é tudo de bom, Ana? A gente sente muito melhor, né? Muito melhor, com certeza. Pois então, muito obrigada e até a próxima. Até. Um beijo, Obrigada. minha querida. Obrigada por Beijo. tudo. Beijo para vocês todos e até amanhã. Tchau. Até. Tchau, tchau.